E o tema que me foi dado dessa vez é sobre aparições e transfigurações. Tá, no Gênesis, na Gênesis, então, a Gênesis é dividida em 3 partes. O nome do livro é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Esse é o nome e sobrenome do livro. Então, a Gênese é dividida em 3 partes. Kardec dividiu. A Gênese segundo o Espiritismo, que ele fala da criação do universo, planetas, enfim, matéria, isso tudo. Os Milagres segundo o Espiritismo, o que é milagre no Espiritismo, o que não é milagre no Espiritismo, se o Espiritismo acredita ou não em milagre. E a terceira parte, as predições segundo o Espiritismo. Então a gente está aqui na segunda parte, segunda, no capítulo 14, que fala sobre os fluidos. Então Kardec botou na segunda parte, que é sobre milagres, os fluidos, não está na primeira parte, que é sobre a Gênese, sobre a criação da coisa. E ele vai explicar tudo. Eu também pretendo fazer isso. Está no capítulo 15, são os fluidos. Nos itens 34 até o 39. 35, por isso. 35 até o 39. Então, a gente vai começar. Antes de começar, eu queria falar algumas coisas que a gente vai abordar aqui. Nos fluidos, ele fala o seguinte: ele divide esse assunto sobre os fluidos em 2 partes. Primeiro, a explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Então ele botou nos fluidos esse tipo de assunto. Por quê? Porque ele vai falar que não há nada de sobrenatural. Ele começa a parte sobre milagres falando que o Espiritismo não prevê milagres. Não existem milagres sob uma ótica espírita. Tudo está dentro das leis naturais. E ele vai explicando o que é considerado milagre teologicamente e o que é considerado milagre segundo o Espiritismo. Primeiro ele fala, não existe, mas o que é considerado milagre teologicamente, nós temos uma explicação. E ele está no campo do material, no campo científico, na parte científica, experimental, digamos assim, do Espiritismo, da doutrina espírita. Então, por isso que dentro da parte dos milagres está o assunto fluidos. Então, ele divide em 2. Primeiro, explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. E depois, que é a parte que está esses itens aí, que fala sobre a manifestação, as aparições e as transfigurações, que é natureza e propriedade dos fluidos. Então, o que é bom a gente entender primeiro? Que é fundamental para a gente começar a trabalhar aqui. Não existe possibilidade de a gente não passar por isso antes de a gente começar a trabalhar. É saber o conceito de perispírito. Sem isso aqui, nada vai fluir. Condição sine qua non para a gente trabalhar aqui, para saber o que é perispírito. Então, eu vou retomar, gente, antes, em vez dos itens 35 a 39, vou usar o 7, que está na primeira parte, que é sobre alguns fenômenos considerados sobrenaturais, e a formação e propriedade
do perispírito, que é a primeira parte. Então, Kardec fala: o perispírito, ou o corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. Então, aí tem outro assunto que é o fluido. Ele está na parte dos fluidos. Cósmico. Universal. Então, segundo Kardec, o perispírito, que é o que a gente está estudando, ou o corpo fluídico dos espíritos, são sinônimos aqui, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal. Então, aí sai dele, é produzido por ele, através, usando o fluido cósmico universal. E o Kardec aqui, também no Gênesis, nos mostra o que é o fluido cósmico universal também. E aí a gente está na primeira parte agora, na parte da Gênesis, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, onde ele fala: o fluido cósmico universal é a substância etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde pelos espaços interplanetários. Esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito, nas regiões imensas, opulentas de aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado, onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações, de acordo com as localidades da extensão, ou seja, localidade da matéria, de onde está. Aqui trabalhando com um conceito cartesiano de réis extensa e réis congita, né? Aquilo que a coisa que você pode pegar, medir, aferir, ver, sentir, e a coisa que você só pode pensar, que não tem matéria. Então aqui quando ele fala região de extensa, ele está falando material, né? De lugar físico. Nada mais é do que a substância primitiva onde residem as forças universais, de onde a natureza há tirado todas as coisas. Ou seja, o que Kardec quer falar? Que o fluido cósmico universal é a coisa primordial do universo. Todas as coisas são modificações do fluido cósmico universal. Então, o perispírito, segundo Allan Kardec, é um dos mais importantes produtos desse fluido, dessa partícula. Não posso dizer partícula porque não é material, mas desse princípio, vamos dizer. Por falta de palavra, melhor para mim desse princípio. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência, ou alma, ou seja, o fluido cósmico universal condensado em torno de um foco de inteligência ou alma, ou seja, de um espírito com E maiúsculo, na verdade, de um espírito ou encarnado ou desencarnado, sempre tem esse envoltório. Então, feito de fluido cósmico universal é o perispírito. Do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito, ou seja, quando ele falou lá que vai variar de combinação de acordo com a localidade, é isso, de acordo com a localidade que o espírito se encontra, vai variar o fluido cósmico universal, logo variará o seu perispírito. Isto é, esse envoltório, ele o forma com os fluidos do ambiente. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos. Na doutrina espírita, nós acreditamos na pluralidade dos mundos existidos. Então existem espíritos encarnados mais no mundo, não só no nosso, e esse perispírito vai variar de acordo com esse lugar que o espírito está encarnado. Ou não encarnado, só na psicosfera do mundo, que vai variar. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Aí ele fala, além de variar de acordo com o mundo, lugar, dentro desse lugar variará de acordo com a elevação
moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório ao seu bel prazer, pelo que não podem passar à vontade de um mundo para o outro. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado, se assim nos podemos exprimir, ou seja, existem espíritos mais materializados e menos materializados, porém sempre serão menos, normalmente vai ser sempre menos materializado do que a matéria que a gente vive. Na Terra sempre será menos materializado do que a matéria. Nos mundos bem mais evoluídos vai ter um problema, que vai ser meio que quase tudo a mesma coisa. Matéria do espírito encarnado, perispírito, vai ser basicamente a mesma coisa. Vai ter a mesma fluidez, a fluidez entre um e outro é tão grande que a gente pode entender que ele só tem a perispírito, embora esteja encarnado. Com relação ao mundo espiritual, para não permitir que ele saia do meio que ele se apropria, ou seja, existe essa diferença para que os espíritos inferiores não transitem entre os lugares que os espíritos superiores estão. Nessa categoria se deve incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a crer-se vivos, ou seja, aqueles cujo perispírito é tão adensado que o próprio espírito acha que ele está encarnado. Então, os espíritos que são muito ligados à matéria, segundo isso aqui, eu posso dizer que ele tem um perispírito muito adensado também, tanto que ele nem se compreende, que ele perdeu o corpo mais denso, o corpo tangível, né, que é o que o Kardec usa, a palavra que o Kardec usa. Então, até perispírito todo mundo entendeu o que é perispírito, porque senão a gente não vai caminhar nada. Então vamos lá agora, o que Kardec vai dizer sobre as aparições e transfigurações. Então, voltando, capítulo 14, itens de 35 a 39 da Gênesis. 35. Para nós, o perispírito, então já começou assim, não tinha nem como não abordar o perispírito. O perispírito, no seu estado normal, é invisível. Para nós. Quem é nós? Encarnados. É o Kardec que está escrevendo, e ele estava encarnado nesse momento. Mas, como é formado de substância etérea, o espírito, em certos casos, pode, por ato de sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições. Então, o que ele está falando? De um espírito desencarnado que consegue, Kardec nos fala anteriormente, quando fala só de perispírito, que essa competência, essa possibilidade de variar de perispírito são os espíritos mais evoluídos. Os menos evoluídos não têm tanta habilidade assim para fazer. Então, quando ele está falando que o espírito se adensa pela sua vontade, ele já está falando de um espírito mais evoluído do que nós aqui. Então, a gente não vai conseguir adensar nosso espírito assim só porque a gente quer. É um negócio que vai exigir elevação moral e também a gente saber fazer. A gente vai ter que aprender a fazer isso no sentido de operar com isso. Não que não se dão do mesmo modo que os outros fenômenos, porque ele vem falando de todos os fenômenos no capítulo sobre os milagres. Então ele vai falando, olha, isso aqui é considerado um milagre pela Igreja Católica, enfim, pela religião, mas para a gente não. Para a gente é algo que é perfeitamente explicado através do conhecimento que a gente tem das leis, tanto da matéria quanto as leis morais, as leis universais, assim, as leis de Deus, ou materiais ou morais. Então ele fala isso. Isso aí é tão explicável quanto outros fenômenos que a gente vem explicando, fora das leis da natureza, ou seja,
que não se dão do mesmo modo que os outros fenômenos fora das leis da natureza. Tudo é dentro da lei natural, ou seja, não tem nada sobrenatural, que é o que quer dizer a palavra, além do natural, ou miraculoso, não é um milagre, é uma coisa que acontece. Nada tem esse de mais extraordinário do que do vapor que, quando muito rarefeito, é invisível, mas que se torna visível quando condensado. Ou seja, ele dá aí, faz uma analogia com o vapor, não necessariamente de água, mas qualquer vapor que saiu, sei lá, já a temperatura, normalmente se dá assim, a mudança de estados aqui na Terra, estados da matéria, conforme maior a temperatura, o vapor vai ficando mais rarefeito, seja, o V menos. Conforme a temperatura vai caindo, até ele mudar de estado da matéria de novo, ele vai ficando cada vez mais visível para você. Então, esse aí é o início do que o Kardec apresenta para a gente, para explicar o que é uma aparição. Conforme o grau de condensação do fluido perispirítico, a aparição é às vezes vaga e vaporosa. Você está falando, de acordo com a condensação, você vê menos porque está pouco condensado. Doutras vezes, mais nitidamente definida. Doutras, enfim, com todas as aparências de matéria tangível. Pode mesmo chegar até a tangibilidade real, ao ponto de o observador se enganar com relação à natureza do ser que tem diante de si. Ou seja, a coisa se adensa a tal ponto que você pode ter dúvida se é um espírito desencarnado ou se é alguém na matéria, encarnado. São frequentes as aparições vaporosas, ou seja, as menos densas, forma sob a qual muitos indivíduos, depois de terem morrido, se apresentam às pessoas que lhes são afeiçoadas. As aparições tangíveis são mais raras, se bem haja delas numerosíssimos casos, perfeitamente autênticos. Se o espírito quer dar-se a conhecer, imprime ao seu envoltório todos os sinais exteriores que tenha quando vivo. Ou seja, existe, normalmente se dá as mais vaporosas, mas não deixa de acontecer, não é inusual, só é em menor escala, se dá as que chegam à tangibilidade. E Kardec diz também, no livro dos Médios, o que é essas aparições tangíveis. Então está no livro dos Médios, a parte 2ª, capítulo 6, item 104. Aparições tangíveis. Em alguns casos, finalmente, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade pode se tornar real. O que é a tangibilidade? Você medir, tocar, sentir, cheirar. Isso é possível de se tornar o observador, tocar, apalpar, sentir, na apreciação, a mesma resistência, o mesmo calor que um corpo vivo. O que não impede que a tangibilidade se desvaneça com a rapidez do relâmpago. Nesses casos, já não é somente com o olhar que se nota a presença do espírito, mas também com o sentido tátil. Ou seja, o espírito se torna, para a gente, alguém encarnado, momentaneamente. Ele fala, isso pode parar de acontecer a qualquer momento. Então, isso aí é uma aparição tangível, segundo a doutrina espírita. É um espírito, e aqui eu adianto, pode estar encarnado ou não, porque isso é uma propriedade do perispírito. Então, se o encarnado tiver em desdobramento, ele tem o perispírito dele mais livre. Se ele tiver capacidade daquilo, ele pode adensar o seu perispírito de tal maneira, em qualquer outro lugar, a ponto de se tornar, aparentemente, uma pessoa encarnada lá. Isso é um dos princípios de bicorporidade. A pessoa está no lugar e está no outro, não é? O corpo dela está em um e o perispírito dela adensado, a ponto de ser tangível não só com a visão, está em outro lugar. E tem, acho que eu tenho tempo, e tem também, na Revista Espírita, alguns casos de
bicorporeidade, que é a aparição tangível. Então, um dos casos está na Revista Espírita de 1859, março. Eu estava muito doente. Isso é um relato de alguém que recebeu. O que é a Revista Espírita? A Revista Espírita foi o grande laboratório do Kardec. Kardec tinha fundado, em 1858, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é considerado, eu posso considerar, que foi o primeiro centro espírita, uma instituição espírita que teve, fundado por Kardec, em 58. Ele publicou em 57 o Livro dos Espíritos, e lá ele recebia cartas de diversos lugares, que ele já era conhecido e tal, por conta do Livro dos Espíritos, diversos lugares, falando sobre aparições, sobre fenômenos que não são usuais, naquele momento eram considerados, pela maioria, milagres, coisas sobrenaturais, e ele estudava aquilo, perguntava para os espíritos respondiam o que era, o que não era, o que poderia ser, enfim. Então, e ele resolveu publicar, por conta de tanto conhecimento que se produzia ali, ele resolveu publicar a Revista Espírita, que era mensal, das coisas que aconteciam durante as reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Isso tudo virou a Revista Espírita, está publicado em português pela FEB, os 12 anos que o Kardec teve à frente da sociedade. Então, de 1858 a 69, tem lá publicado em português as revistas espíritas. Então, tanto que os textos que estão aqui geraram os outros livros, dos médios, Evangelho segundo o Espiritismo, por conta de tanto material que ele ajuntou ali, ele conseguiu criar os outros livros. Então, tem coisas que estão nos outros livros que estão anteriormente na Revista Espírita, porque foi de lá que ele tirou, lá que tinha, lá que ele produziu conhecimento. Então, o relato era o seguinte: eu estava muito doente e há tempos não dormi. Quando vi, às 10 horas da noite, em 1858, 10 horas da noite, é tarde, 10 horas da noite é a hora que a gente vai sair daqui, vai fazer comida, tomar banho, cuidar da casa, né? Naquela época devia ser uma coisa diferente. 10 horas da noite, um amigo da família sentado perto do meu leito. Imagina, visitar os 10 horas da noite em 1859, casa aqui. Manifestei-lhe minha surpresa por sua visita àquela hora. Disse-me ele: não fale, venho velá-la. Não fale, é preciso dormir. E estendeu a mão sobre minha cabeça. Abri os olhos várias vezes para saber se ele ainda estava lá. E de cada vez me fazia um sinal para fechá-los e calar-me. Ele girava uma caixa de rapé entre os dedos e de quando em quando tomava uma pitada, como fazia costumeiramente. Por fim adormeci e ao despertar a visão havia desaparecido. Diferentes circunstâncias me provaram que no momento dessa visita inesperada eu estava perfeitamente acordado e que aquilo não era um sonho. Quando de fato me visitou pela primeira vez, apressei-me a agradecer. Trazia a mesma caixa de rapé e, ao escutar-me, estampava o mesmo sorriso de bondade que eu notara quando me velava. Como me garantiu não ter vindo, o que, aliás, não me foi difícil acreditar, porquanto não teria havido nenhum motivo que eu impelisse a vir a tal hora passar a noite junto a mim. Compreendi que apenas o seu espírito tinha vindo visitar-me, enquanto o seu corpo repousava tranquilamente em sua casa. Esse é um relato que está na Revista Espírita, fala de aparições tangíveis, que ele fala que tocou em mim, tinha uma caixinha de rapé. Depois até ele fala sobre as caixas de rapé, se era realmente uma caixa de rapé de verdade, ou se não, enfim. Aí fica para a gente estudar depois. Então, a aparição tangível é isso aí. É de notar-se que as aparições tangíveis não têm de matéria carnal, só tem de matéria carnal as aparências. Ou seja, não tem carne, a pessoa não está encarnada.
ele não, sei lá, criou carne ali, ele só abençoa o perispírito. Não poderiam ter delas as qualidades. Em virtude de sua natureza fluídica, não podem ter a coesão da matéria. Ou seja, o que é a coesão da matéria aqui? É a aglutinação das moléculas. Né? A molécula vai ficando muito perto, isso é a coesão da matéria. Na matéria, a coesão, ou seja, as molequinhas, como dizia o professor meu de física, que as molequinhas ficam se debatendo, as molequinhas ficam tão juntas que a gente consegue tocar. Então é isso que acontece, ele não cria uma matéria igual que a gente está encarnado, ele só faz do perispírito dele, que é fluido e plástico, a coesão suficiente para ser tocado. Porque em realidade não há nelas carne. Formam-se instantaneamente desaparecem, ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas. Molequinha. Os seres que se apresentam nessas condições não nascem, nem morrem, como os outros homens. São vistos e deixam de ser vistos, sem que saiba de onde vêm, como vieram ou nem para onde vão. Ninguém os poderia matar, nem prender, nem encarcerar, visto que carecem de corpo carnal. Atingiriam um vácuo os golpes que se lhes ferissem. Ou seja, não é carne. Você não tem como pegar o perispírito, nesse caso, o perispírito abençoado, mas com uma aparição tangível, por mais que seja tangível, prender, machucar, alguma coisa, porque é uma matéria diferente da nossa do mesmo jeito. Tal o caráter dos agêneres, com os quais se pode confabular, sem suspeitar que eles sejam mas que não demoram longo tempo entre os humanos e não podem tornar-se comensais de uma casa, nem figurar entre os membros de uma família. Então, um outro conceito aqui que eu vou abordar é o de agênero. Só para a gente não passar batido. Agênero é uma palavra grega. A é ausência de, afastamento a, e gênero vem de gens, que é criação. Então, agênero é o não criado, não nascido. Então, o que é o agênero? Porque no hermetismo, no misticismo, você tem os agêneros, aqueles seres que não foram criados, foram produzidos por alguém. Então, ele citou o agênero, que o agênero é um perispírito produzindo uma aparição tangível. E Kardec, no livro dos Médiuns, fala sobre o agênero também. Capítulo 6, item 125, é uma variedade de aparição tangível. É o estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva, ao ponto de causar completa ilusão. Então, o agênero é um tipo de aparição tangível. Só é um termo bonito para uma aparição tangível. Não, isso é uma aparição tangível. Agênero, bem bacana. Dá para fazer uma vela da Record. Agênero. Não, isso é outra coisa. Aos demais, denotam sempre em suas atitudes qualquer coisa de estranho e de insólito que deveria ao mesmo tempo da materialidade e da espiritualidade. Neles, o olhar é simultaneamente vaporoso e brilhante. Você está falando das aparições. Carece de nitidez do olhar através dos olhos da carne. A linguagem, breve e quase sempre sentenciosa, nada tem do brilho e da volubilidade da linguagem humana. A aproximação deles causa uma sensação singular e indefinível de surpresa, que inspira uma espécie de temor. E quem, como eles, se põe em contato, embora os tome por indivíduos, quais todos os outros, é levado a dizer involuntariamente: ali está uma criatura singular. Então, o que Kardec diz aí? Que por mais que você veja como se fosse encarnado, que você toque como se fosse encarnado, você estranha alguma coisa, tem alguma coisa neles que vai fazer com que você perceba que não é um indivíduo comum. Você pode não duvidar
que seja o encarnado, mas que não é aquilo que você está acostumado a ver nos encarnados. Sendo o mesmo perispírito, assim nos encarnados como nos desencarnados, um espírito encarnado, por efeito completamente idêntico, pode, no momento de liberdade, aparecer em ponto diverso do que repousa seu corpo, com os traços que lhe são habituais e com todos os sinais de sua identidade. Foi esse fenômeno do qual se conhecem muitos casos autênticos, que deu lugar à crença dos homens duplos. Então, ele fala, pelo encarnado ter perispírito tal qual o desencarnado, ele pode produzir uma aparição, tangível ou não, como um desencarnado. Então, existe a possibilidade de um encarnado estar visualmente em dois lugares ao mesmo tempo. Por que visualmente? Porque o corpo que ele está encarnado está num lugar e o perispírito condensado está em outro. Então, ele está visualmente em dois lugares. Que é até um dos requisitos para você ser canonizado como santo na Igreja Católica. Não é um requisito no geral, mas, por exemplo, o santo brasileiro, foi o primeiro santo brasileiro, foi Damião? Foi Damião? Não lembro, foi Damião, tem certeza? Esqueci agora. Foi o primeiro, tem que ter 3 milagres. Um dos milagres que foram aceitos pela Igreja Católica foi a bicorporeidade. Ele foi visto em 2 lugares ao mesmo tempo, separados pela distância, mas não pelo tempo. Então, é considerado milagre e canoniza-se por conta disso, por católico. Um efeito particular aos fenômenos dessa espécie consiste em que as aparições vaporosas e mesmo tangíveis não são perceptíveis a toda a gente, indistintamente. Os espíritos só se mostram quando querem e a quem também querem. Um espírito, pois, poderia aparecer numa assembleia a um ou muito dos presentes e não ser vistos pelos demais. Ou seja, essa tangibilidade pode funcionar para um, mas não funcionar para outros. No caso de acontecer aqui, alguns de nós poderiam ver e outros nós não. Dá-se isso porque as percepções desse gênero se efetuam por meio da visão espiritual e não por intermédio da vista carnal, pois não só aquele não é dado a toda a gente, como pode, se for conveniente, ser retirado. Pela sua vontade do Espírito, aquele a quem ele não queira mostrar-se, como pode dá-la momentaneamente, se entender necessário. Ou seja, por que se dá o fato de mesmo ele no perispírito avançado não ser tangível, visto, visível, no caso, para todo mundo? Porque não são os nossos olhos materiais que estão vendo aquilo ali. Por mais que seja tangível, pareça, não são nossos olhos que estão vendo aquilo ali. Claro, isso não é tangível, tá? Na tangível, se você consegue tocar, porque todo mundo vai ver. A condensação do fluido perispirítico nas aparições, indo mesmo até a tangibilidade, faltam as propriedades da matéria ordinária. Se tal não se desse, as aparições seriam perceptíveis pelos olhos do corpo. Então, todas as pessoas presentes perceberiam. Então, desfalo o que eu falei. Até as tangíveis não são vistas pelos olhos materiais. Aqui. A condensação do fluido perispirítico nas aparições, indo mesmo até a tangibilidade, ou seja, os agêneres, o nome dela aí, faltam as propriedades da matéria ordinária. Se tal não se desse, as aparições seriam perceptíveis pelos olhos do corpo e todos a veriam. Então, até nas condensações mais densas, não é pelos olhos materiais de um encarnado que se vê. Podendo o espírito operar transformações na contextura do seu envoltório perispirítico, irradiando-se esse envoltório em torno do corpo
qual a atmosfera fluídica, pode produzir-se na superfície mesma do corpo um fenômeno análogo das aparições. Pode a imagem real do corpo apagar-se mais ou menos completamente sob a camada fluídica e assumir outra aparência, ou então, vistos através da camada fluídica modificada, os traços primitivos podem tomar outra expressão. Se saindo do terra a terra, o espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual, pode a expressão de um semblante feio tornar-se bela, radiosa e até luminosa. Se, ao contrário, o espírito preza das paixões mais, um semblante belo pode tornar um aspecto horrendo. E o que ele fala aí? Fala o seguinte, olha só, pela mesma capacidade que o espírito tem de se adensar num encarnado fora, esse perispírito, mesmo ainda junto ao corpo que ele está encarnado, pode se expandir. Essa expansão pode ser adensada e pode acontecer uma transfiguração. Ele deu um exemplo de transfiguração aqui. Se o espírito é mais voltado às coisas espirituais, às coisas elevadas, alguém que é esteticamente para mais feio pode se tornar belo. Por isso, expandiu, adensou, se tornou tangível, visível. As pessoas estão vendo não via olhos carnais, mas olhos espirituais, através da propriedade do perispírito de quem está vendo. Pode se tornar uma pessoa bonita. E o contrário também, se a pessoa estiver esteticamente bonita, harmônica, deixa aí várias teorias de estética, o que é beleza e o que não é. E se for bonito e sempre for ligado às más paixões, pode se tornar, aparecer como uma pessoa feia por conta disso, por causa da falta de equilíbrio do perispírito. Assim se operam as transfigurações, que refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes no espírito. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo do vivo. E algumas vezes, no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. O que distingue as aparições desse gênero é ser geralmente perceptível por todos os assistentes e com os olhos do corpo, precisamente por se basearem na matéria carnal visível, ao passo que, nas aparições puramente fluídicas, não há matéria tangível. Então, esse caso, pelo perispírito estar junto do corpo, ele consegue usar um pouco da matéria mais densa. Então, é possível que todos vejam, porque verão uma matéria densa também. Ele só vai remodelar aquilo com a capacidade que o espírito tem. E, já que dá tempo, existe um caso de transfiguração na Bíblia. Transfiguração e aparição, já juntou logo os dois. Está em Marcos, capítulo 9, versículos de 1 a 9, que Jesus está com os apóstolos no Tabor, em cima do monte, e Jesus começa a brilhar, as vestes de Jesus começam a ficarem muito brancas, muito altas, a ponto do evangelista de Marcos falar que não seria possível ficar ninguém lavando roupa, passando, parando, vênus, não ia ser o branco mais branco igual era o branco das vestes de Jesus. Então ele começou a ficar muito luminoso, as vestes muito brancas, e apareceu
Elias e Moisés do lado deles. Tanto que os discípulos falaram: mestre, vou mandar preparar 3 tendas, uma para o Senhor, outra para o Elias e outra para o Moisés. Então aí a gente teve um caso de transfigurações de Jesus, porque ele conseguiu transfigurar a aparência dele, os discípulos viram, além das aparições de Elias, que era profeta, e de Moisés, que é representado pro judaísmo e pro cristianismo como as leis, né? Essa passagem aí, se você for pensar no pensamento protestante, não é protestante, pentecostal, não dá na fala protestante, assim, neopentecostal, tudo, eles falam, o que aconteceu foi o seguinte: Jesus fez aquele milagre, que para eles é um milagre, para a gente não, está explicado aqui por quê. Com Elias, que representa os profetas, e Moisés, que representa a lei. Nisso acontece um outro fenômeno, que ouve-se uma voz e fala: olha só, aproveite esse momento, pois vocês estão com o meu filho, falando de Jesus. Então ele fala que Jesus, por ser filho de Deus, pela filiação que ele tem, ele é maior que os profetas e que a lei. Então isso é uma interpretação que tem nessa passagem para os neopentecostais, adventistas. Normalmente eles interpretam essa passagem como isso. A gente pode ter algumas interpretações também, mas o que a gente está trabalhando aqui é com a coisa do milagre. Isso para a gente não é milagre, como qualquer outra coisa que Jesus fez é milagre. Por isso que Kardec separou um livro, uma boa parte do livro, 1/3 de um livro, para dizer que milagre para o Espiritismo não existe. Tudo está dentro da lei, da natureza, as leis que são criadas por Deus, e a beleza dessa lei é justamente por serem imutáveis. A bondade, a perfeição, a justiça de Deus está justamente pelas leis não serem imutáveis, que não vai mudar de acordo com a vontade de ninguém, nem com a vontade dele, porque ele fez perfeito do mesmo jeito que ele age, com perfeição, porque uma das leis dele a lei de amor, justiça e caridade. Então você comprova-se o amor, a justiça e a caridade da lei divina justamente pelo fato de elas não serem mutáveis. Você sempre vai estar sendo visto igual, sempre vai estar sendo visto como os outros, não vai funcionar no outro de um jeito, vai ser de outro, independente do tempo, independente do que você fizer, independente do lugar. Bom, muito obrigado. Boa noite.